a estatística ela é meio contra o empreendedor, né? 70% das empresas quebram nos primeiros anos, né? Quando a gente vai empreender, empreende o que ama ou empreende o que tá dando certo? Quando tu consegue encontrar pessoas que trabalham, ela tem que valorizar. Isso é o mínimo, sabe? É o mínimo. Muitas empresas perdem pessoas boas por não valorizar. Estamos começando mais um, BradoCast. o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito bacana, que é o Guilherme Senzi. Você que fala teu nome? Isso aí, Senzi. Isso aí. Que ele é empresário e empreendedor. Ele é um dos fundadores e diretor administrativo da La Birra Cervejaria. La Birra Cervejaria. E ele é vencedor do prêmio Jovem Talento Empreendedor de 2022. O último que teve, né? Foi o último. Foi o último que teve. Então o sentimento é recente, o sentimento da Foi conquista. bem no final do ano, então bem recente. Bem recente, né? Aconteceu agora. Ganhou um troféu, alguma coisa Tem um assim? troféuzinho, bonitinho. Tem um troféuzinho? Vou deixar na estante da sala, né? Ah, legal, claro, é importante, né? Ih, chega em casa e vê o Tem que troféuzinho. mostrar, né? O que adianta ganhar e não Nem mostrar? sempre o cara ganha alguma coisa, né? Então. É, exatamente. Mas o que a gente veio falar aqui hoje? A gente veio falar aqui de empreendedorismo. E por que não falar de algo que os brasileiros gostam muito, né? Que é a cerveja. Pô. Como que surgiu essa ideia de fundar, de criar a La Birra? Cara, então, surgiu de uma demanda de mercado, na verdade, né? O que acontece? Lá em 2015, na verdade 2014, eu e o Thiago, que é um dos meus sócios, né, que a gente fundou o bar, ele é a matriz, a gente estava terminando a faculdade de administração, inclusive, e a gente pensou, bom, vamos abrir alguma coisa pra gente começar a trabalhar por conta, não precisar mais depender de trabalhar para terceiros, né? E na época a gente precisava dar aula, ia tomar alguma coisa e pensar, o que a gente vai fazer, né? E na época existia um boom do mercado de cerveja artesanal, tá começando a crescer, né? Existia bastante demanda e existia pouca oferta ainda, né? E quando a gente começou a tentar ir para lugares para conhecer, pensar, beber, conhecer, a gente começou a notar que estava muito restrito esse mercado e não tinha tanta oferta, né? Tinha demanda do mercado, mas não existia oferta, né? Existiam poucos bares, quase nenhum em Caxias. E também era muito difícil de conseguir trazer cervejas do Bares estado. artesanais. De cerveja artesanal e bares mais ou menos no estilo que a gente montou La Birra no início também. Sim. Uma ideia mais de pub, mais à vontade. Né? Os barzinhos de esquina tem aí, tinha mas bares não é a de esquina proposta. e Né? tinha, na época, né, em Caxias existia muitos bares, como hoje voltou a ter bastante também, bares de sentar numa mesa, de couvert, de pagar 10%. Sim. Um negócio que tu tinha que te arrumar um pouco mais pra sair, né? Era um negócio muito Não era uma coisa muito descontraído, né? descontraído, sim. E a gente começou a notar que existia essa lacuna, né? Faltava um lugar pra gente ir do jeito que a gente gostava. Né? E nesse período, no início a gente pensou em montar uma distribuidora para trazer cervejas do estado para Caxias, né? Para vender para outros estabelecimentos. Não era nem Mas ideia de não ter o bar, existiam- né? mas não existiam tantos estabelecimentos para vender. A gente começou a ver, talvez tenha uma oportunidade legal aí. Tá faltando dos dois lados, né? faltando dos Pontos dois pra lados. vender E a gente e começou a trocar elaboração. uma ideia com alguns amigos nossos e pensar, o que vocês acham? O que vocês acham? A gente tá pensando em montar um modelo assim, assim, assado e tal. E todo mundo que a gente falava tinha o mesmo pensamento que nós, né? Faltam lugares. Tem essa oportunidade. A gente desenhou todo um plano de negócio, né? Pra tentar evoluir a coisa. E no início na verdade, no final de 2014, a gente começou com o projeto. E a gente inaugurou ele em setembro de 2015, né? Durante o ano de 2015, a gente foi se desligando dos nossos antigos trabalhos e fazendo investimento no bar ali para abrir. Nesse a gente abriu ele bem precário, né? Na verdade, não estava bem longe de ser como a gente gostaria, mas a grana ficou curta, a gente se olhou... Onde que vocês abriram o primeiro? Aqui na... É o matriz. mesmo, Sim, continua o mesmo. Imagino com diversas reformas, mas é o mesmo ainda. Então, a primeira a gente abriu, ele tava bem inacabado, assim, tava bem precária a estrutura. Só que a gente olhou um pro outro e falou, cara, ou a gente abre ou a gente nunca mais abre, né? A chance agora, a gente é novo ainda. Se der alguma merda, a gente volta pra casa e vai arrumar E é emprego, né? isso. E aprender O máximo alguma que vai coisa. perder é tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Mais E do o que cara isso. não jovem passa. consegue, né? Tinha na época 22 anos, 21 anos. Então era mais fácil um Nossa, pouco, começou né? cedo, 20, 21. era- Pra aquela época era... Naquela época Hoje foi tu tem loucura. quantos? 30. 30? Fazer 31 agora, no meio do ano. Continua novo, né? Sim. Vale destacar isso, né? Com Mas certeza. pra abrir um negócio naquela época foi loucura. Não Mas, tinha as enfim, facilidades de hoje, A né? gente abriu em setembro ali o bar, bem precário, e a gente... Só que começou a dar um movimento legal, né? Começou como La Birra. Como La Birra mesmo. A proposta que a gente tinha posto funcionou. As pessoas abraçaram aquela ideia e o movimento começou a ficar cada vez mais crescente. Em dezembro a gente fechou, fez uma pequena reforma. A gente reabriu em janeiro, o movimento aumentou, continuou legal. E daí nesse primeiro ano inteiro a gente guardou todo o caixa possível e fez uma grande reforma de um ano.
A gente remodelou todo o bar, deixou ele uma estrutura um pouco melhor. E só que na época a gente tinha um pensamento de que a gente era uma bodega, assim, né? Então as pessoas iam lá porque se sentiam à vontade, porque era livre, porque era um negócio mais descolado. A gente tinha um receio que se a gente melhorasse muito a estrutura, as pessoas iam deixar de ir. Mas, sim. então a gente fez uma reforma, mas ainda deixando um pouco de característica daquele negócio um pouco mais pub, assim, né? Sim. Sim. Diferente de barzinho. E funcionou, né? Depois da reforma aumentou, legal o movimento. Quando a gente fez 2 anos, a gente fechou de novo. Em agosto, final de agosto ali, reformou de novo, ficou mais 15 dias fechado, reformou o bar. Reabriu no aniversário de 2 anos, com uma reforma maior ainda. Um bar um pouco mais... mais melhorado. Mais melhorado é bom. Bar melhorado. E nesse período, né, foi 2017, a gente começou o projeto da nossa indústria, né, também. Que entra o João, que é o nosso terceiro sócio na jogada. A gente tinha conhecido ele já lá no início, a gente tinha começado um projeto embrionário na cervejaria, né? E ainda em 2015 ou 2016 a gente abriu uma micro cervejaria nos fundos do bar. Então a gente colocou uma microplanta ali, bem artesanal mesmo. Sim. A gente produzia alguma coisa ali nos fundos do bar e testava, né? Então a gente sempre teve esse contato direto com o cliente e com a nossa produção, né? Na época, quando a gente abriu o bar, a gente não trabalhava com cervejas nossas, obviamente. A gente não produzia ainda. A gente comprava da região, né? De cervejarias aqui de Caxias. Algum distribuidor de Caxias que vendia cervejas de fora também. Né? Basicamente, cervejas daqui do Rio Grande do Sul. A gente nunca trabalhava com cervejas fora do Rio Grande do Sul. Tinha essa pegada bem regional. E nunca teve demanda de trazer cerveja de fora do Rio Grande do Sul? Não, e existiam outros bares já que faziam isso, então a gente sempre teve uma pegada um pouco mais regional. A gente sempre foi meio bairrista nesse aspecto para tentar fomentar o mercado daqui, né? Cultura. E como Caxias é um polo cervejeiro, tem muita cervejaria. Hoje, Caxias chegou a ser a terceira cidade com o maior número de cervejarias do Brasil. Do Brasil? Hoje é a quarta, São Paulo passou Caxias. Mas é Porto Alegre, a cidade que mais tem número de cervejarias, né? De plantas. É a primeira. Nova Lima, que é a grande BH ali, é a segunda. Caxias era a terceira e São Paulo. São Paulo passou Caxias. Então tem muita cerveja. Tem muita cerveja aqui, muita coisa boa, né? Então a cena acontecia legal. E só que a gente começou a notar que existia uma demanda. As pessoas eram meio já aficionadas com a marca, né? Tinha uma relação com a marca. E o fato de a gente conseguir botar um produto e já testar esse produto com o cliente, conseguir fazer adaptações ao produto e ter um feedback mais direto, a demanda pelo nosso produto começou a aumentar. E foi em 2017 que a gente inaugurou nossa planta, né, própria de produção. De produção. E começou a abastecer 100% o bar. E daí, em 2018, a gente testou o nosso modelo em outra cidade. A gente foi para Gramado. Foi o primeiro passo de expansão, que a gente testou todo o modelo que a gente fazia de produto, de entretenimento, de cardápio, de modelo de atendimento, de forma de atender em Gramado. A gente abriu em Gramado justamente porque a gente sentiu a mesma necessidade que tinha em Caxias lá em 2015. Não tinham bares. E a fábrica de Caxias abastecia Gramado? Sim, abastece toda... Toda a rede hoje, toda né? A rede. E vocês têm só a fábrica aqui em Caxias? Hoje, na verdade, a fábrica, 50% da produção dela é destinada para os nossos bares. A gente tem 6 unidades ativas hoje, né? E o resto daí a gente atende varejo, outros bares, outros restaurantes. Então é grande, Tá começando a crescer, né? Eventos, delivery, enfim. Bacana. Que bacana. E assim, como empreendedor, muito jovem, na faculdade imagino que tu já vinha explorando essa área, muito pelo que tu contou, que vocês queriam largar o fato de ter que responder a alguém, né? Sim. Qual que foram os desafios de criar uma empresa no ramo de cervejaria, que sempre foi um ramo que aqui, o gringo pelo menos, sempre teve muita... desconfiança, né? Tem que, eu gosto do que já é daqui, o novo eu não sei tanto. Sim, tem. Caxias é uma barreira muito grande, natural, assim, qualquer coisa que dá certo em Caxias, potencialmente vai dar certo em outro lugar, sabe? A gente tem muitas experiências de marcas de fora que vieram pra cá e não funcionaram. Existe uma barreira natural, né? Mas na época foi muito fácil pra gente, não empreender, né? Enfim, mas romper essa barreira, porque tudo começou com amigos indo lá no bar, os amigos dos amigos, amigos dos amigos dos amigos. Recomendação. Foi muito boca a boca, era um negócio muito pequeno, né? O bar era um quarto do tamanho que é hoje, né? Então era muito mais fácil de trabalhar, a gente conseguia romper essa barreira mais fácil, né? Mas tem muitos desafios, né? A burocracia no Brasil para abrir uma empresa é extrema, né? É difícil de abrir, é difícil de ter acesso a crédito. Na época a gente fez com dinheiro próprio, né? Dinheiro de poupança, rescisão, FGTS, tudo que a gente tinha na frente foi, né? O que os pais tinham, mãe, cara, família... a gente tentou não pegar dinheiro de ninguém. A gente foi com o nosso para não se comprometer justamente. Cara, vai dar algum problema, a gente não prefere ficar sem dívida. Então a gente
não foi pra banco, não foi pra pai, não foi pra mãe, foi com o dinheiro guardado mesmo, né? Fizeram uma loucura, mas uma loucura bem pensada. Uma loucura que hoje em dia acho que seria totalmente inviável. O valor que a gente abriu o bar na época era irrisório para abrir um negócio hoje. Hoje é impossível abrir um negócio com o valor. golpe de sorte, assim. Bacana. Sim. Só que a gente viveu um momento econômico do Brasil que deu um boom, então isso nos levou junto, né? O período de 2016 a 2019, o Brasil Cresceu bem mais. teve um período econômico de muita sorte, né? Sim. A gente Sim. conseguiu aproveitar bem isso. Hoje a gente consegue enxergar, mas na época era época tudo tu não muito vê, nebuloso, né? né? De Tu jeito não nenhum, sabe, de jeito né? nenhum. Mas depois que o tempo passa, tu começa a notar algumas coisas, né? Hoje a gente vive um período econômico bem pior do que aquela época, né? Então é muito mais difícil abrir um negócio hoje do que naquela época. Mas hoje o negócio tá muito mais maturo pra conseguir passar por sim, com certeza. Hoje a gente... por crises, né? Tanto que quando a gente vai abrir um novo bar, uma franquia, hoje a gente tem um know-how que a gente consegue dizer pro franqueado ou para nós mesmos quando a gente vai abrir uma operação própria se vai dar certo ou não vai dar certo e o que tem que fazer para dar certo. É muito mais fácil isso porque a gente tem uma certa vivência. Sim. Na época foi meio uma loucura, né? Aham. E desafios, cara, tem todos os possíveis, né? Difícil de no início o cara arrumar fornecedores, mão de obra, prestadores de serviço, onde faz tal coisa, como abre, como é que é a questão tributária, como é a questão contábil. Então é muito complexo no início, ainda mais na idade que a gente tinha, abrir uma empresa. Lógico que a gente já trabalhava, obviamente, a gente tinha uma noção de trabalho e vinha de uma faculdade de administração, né? Então a gente tinha uma noção de organização empresarial, né? E, cara, botamos tudo em prática, né? Sem tirar nem pôr, assim. Foi bem fundamental, assim, na época, né? Sim. Se tu fosse colocar em um fator que tu vê que foi determinante pra chegar onde tá hoje, assim, o Labirra, qual que seria? Cara, consegui entender o tempo do mercado e o ciclo certo do mercado na época e a demanda que tinha. Legal. A gente conseguiu ajustar a demanda, uma coisa que a gente gostava, que é difícil tu conciliar demanda de mercado com coisas que tu gosta, que tu acredita, Sim. com a lacuna ali que o mercado apresentou, né? Existia aquela demanda e a gente conseguiu suprir, né? Então isso foi o fator com certeza determinante, né? Tinha demanda de bar, tinha demanda de cerveja, a gente conseguiu unir as duas coisas. Uniu tudo. Aham. Né? E já era uma coisa que a gente gostava, então ficava muito mais fácil de trabalhar. E né? vocês não estavam bêbados quando tomaram a decisão? Porque é Cara, clássico aquilo, os amigos ficam bêbados e falam assim, vamos abrir um bar, abrir um cara, bar. vamos abrir um bar. Foi bem pensado, foi bem pensado. Minha mãe achou que eu ia virar alcoólatra e tal. Mas não virou. Acho que ainda não, né? Acho que não. Falta um pouquinho pra chegar lá. Tô me esforçando pra chegar lá. Eu mas passei ainda do não. nível de alcoólatra, né? Eu não só bebo cerveja, mas eu produzo, né? Pra abastecer a demanda pro pessoal, né? O cara abre uma fábrica. O cara abre uma fábrica. Por quê? Por que comprar, né? Você pode criar. Exatamente. Cara, e tu entrou no momento que tu viu a lacuna do mercado. Aham. Tu acha que ainda existe essa lacuna pra quem quer entrar? Ou tu acha que meio que já passou a hora? Depende. Principalmente mercado à noite, ela é muito cíclica, né? Com ciclos rápidos, né? Então acaba... Isso foi um desafio muito grande nosso, que a gente sempre soube que aconteceria, a gente precisava se reinventar. Porque restaurantes, coisas são um pouco mais perenes, né? Tu abre e tu consegue manter por um longo prazo, tu te torna um pouco mais tradicional e se mantém. Bares, mais voltados para noite, para entretenimento, são cíclicos, né? Sim. Dá aquele boom do movimento, depois aquilo cai, pode retomar ou não conseguir retomar, né? Tem que entender essa alta e baixa do ciclo, né? E é uma coisa que a gente sempre tentou ficar inovando, melhorando para se manter em alta Pra se manter sempre, em né? alta. Sim. Até que veio a pandemia, a gente teve uma queda natural, né? Sim. Totalmente inexplicável, né? E a gente tentou agora, tá se remodelando o tempo inteiro, tentando reinventar, tentando reentender o mercado, porque mudou muito. Mudou muito daquele período pra cá. E, enfim, me perdi no que eu tava falando. Não, a questão de aproveitar Sim, ciclos. então, sempre mercados de bares e restaurantes, enfim, sempre abrem esses ciclos, né? Porque sempre que algum vai dar baixa, vai abrir espaço para outro, né? Então, sim, sempre tem como entrar e abrir coisas novas. E tu não acha mercado bem tranquilo para isso. Que os bares, esse ciclo não influencia na abertura e no encerramento dos bares? Por Sim, exemplo, sim, com certeza. abre um bar novo, todo mundo vai para aquele bar. Sim. Aí ele perde o hype dele e o pessoal vai para um novo. É bem natural. Por isso que a gente sempre ficou buscando inovação. E se reinventar pra e trazer reentender público, né? o mercado para conseguir trazer público novo, né? Legal, bacana. Porque sim, isso acontece. É bem normal nesse nosso mercado. E é rápido, né?
Sim. Um ciclo, às vezes, de 1 ano, 2, já muda todo o mercado, né? É que tu trabalha muito com a questão da experiência, né? A Labirra é toda Exato, focada na exato. experiência, porque já tem a cerveja diferente, Sabe já que tem um ambiente. Por um período, cara, a gente tinha pouquíssima concorrência na cidade. Sim. Né? Então a gente estava sempre lotado, os outros bares também estavam sempre cheios. E a gente pensava, pô, precisa abrir alguma outra coisa diferente para as pessoas girarem. Porque senão acabava sempre o cliente indo lá. Uma hora tu enjoa. Sim. Daí se tu tem um lugar pra te ir, tu fica migrando, tu não enjoa, tu vai onde tu prefere. Hoje tu tá afim daquele, hoje tu tá afim do outro. Aham. Tu circula, né? Quando não tem muitas opções, tu acaba saturando. Sim. Sim. E esse fato de saturar é perigoso, né? Porque no Nossa. momento que tu enjoa de alguma coisa, tu, cara, não quero mais aquilo lá. Se afasta, Sim. né? Tu não dá um tempo e cara, tu te afasta. Uhum. Mas daí acabou que o próprio mercado se regulou e abriu bastante coisa, né? Uhum. E como que tu enxerga hoje a concorrência? Porque vocês hoje são uma franquia, né? E expandem pro Brasil inteiro. E como que tu enxerga a concorrência nisso? Tu diz em termos de bar ou de franquia? Em termos de bar. Então, Outros bares tomarem conta. Que cada cidade, nesse caso, é bem diferente uma da outra. São mercados Público é totalmente diferente. diferentes. São mercados totalmente diferentes. Até o comportamento de alguns bares é diferente do daqui de Caxias. Gramado tem um tipo de mercado, Bento tem outro tipo de mercado bem diferente. Mas a concorrência, quando ela é sadia que eu digo, o teu concorrente trabalha de uma forma certa também, né? A gente tenta sempre, da nossa parte, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Sim. A gente tenta buscar o nosso cliente e não corromper o cliente do outro, não praticar práticas de mercado duvidosas, que existe muito à noite, é bem normal. Né? Então, quando a concorrência ela é sadia, ela trabalha dessa mesma forma, é bom. Porque tu vai tendo comparações de experiência, tu vai subindo o teu nível, o outro vai subindo também. E sempre essa concorrência ela vai acabando melhorando o mercado, né? Agora, quando tem uma concorrência que é desleal, que tem práticas de mercado que não são legais, daí atrapalha. Daí atrapalha. Sim. Eu acho Mas tem pouco, assim, não é... Em termos de bar, né? Cerveja a gente enfrenta também barreiras até bem piores, Bem né? piores. Com a produção da cerveja, tu disse. Porque a cerveja ela tem um mercado que ele é... Existe um monopólio que domina o mercado nacional. Sim. Esse monopólio tem muitos benefícios que só eles têm. Só eles têm. Né? Que são incentivos fiscais, são Posto. mudanças tributárias, porque o cara tem uma relação com o senador, com o deputado. E aí por aí vai, né? Então eles acabam tendo muitos incentivos fiscais que a gente não tem como cerveja pequena. Então a gente não consegue competir com esses grandes E quem players tem do empresa mercado. sabe o que 27,5% e 10 faz a diferença. A né? cerveja chega a quase 60%. 60% de o preço do produto, né? O imposto passa de 50%, né? Então é bem pesado. E a Ambev, por exemplo, eles têm uma carga tributária menor Sim. por causa de incentivos fiscais. Não porque a alíquota deles é menor. Incentivo fiscal. Mas e dentro do mercado o mercado artesanal, ele hoje é mais ou menos 2% do volume de cerveja vendido no Brasil, né? É pouco. Aqui é um pouco mais, né, em relação à faixa total, né? Mas ainda assim é um mercado muito restrito, né? E daí tem muito amador no mercado, tem muita empresa que tem práticas que não são legais, são um pouco desleais, tem muita maracutaia fiscal. Então é um mercado um pouco difícil, porque tu acaba competindo com preço. E esse preço, às vezes, ele é artificial, né? O teu concorrente não está fazendo um preço justo de mercado. Então, tu acaba não conseguindo subir o teu preço. E o custo é muito alto, né? O custo é alto. O custo é muito alto. na questão que tu falou ali... A questão tributária, enfim... A questão É ali que tu falou do absurdamente bar é muito daquilo da concorrente não é inimigo, né? Porque quantas vezes tu já foi num bar de outra pessoa pra pegar inspiração, pra Total, pegar total. ideia, pra pegar inspiração, A né? gente tem uma boa relação com a maioria dos bares aqui. A maioria são amigos também, sabe? Então, a gente tem uma relação bem harmoniosa, né? Aqui em Caxias que a gente tem mais relação, né? Sim, sim. Mas a gente tenta sempre ter uma política de boa vizinhança com os outros, né? Concorrência não é ruim, né? O ruim é concorrência desleal e pessoas... Mas daí é prática de mercado que tem por tudo, né? Sim. Isso aí tem Isso é por normal, qualquer lugar. E voltando pro empreendedorismo, quando a gente vai empreender, empreende o que ama ou empreende o que tá dando certo? Aí que tá. Seria muito bom se fosse só o que a gente ama, né? Seria maravilhoso. Trabalha com o que ama e tu nunca mais amarás nada na vida, né? Boa frase, boa frase. Não, mas o que acontece. É legal se a gente conseguisse fazer só o que a gente gosta, só o que a gente ama, mas não é a realidade, né? É a realidade. A gente tem que empreender dentro do que o mercado sugere, né? Quem determina o que vai dar certo, o que vai dar errado é o mercado, não a gente, né?
Pode ser que eu goste muito de um produto, mas o mercado não queira, né? O mercado talvez não tá no tempo. Exato. Então é muito o que o mercado quer, né? Se tu conseguir empreender dentro dessas lacunas que o mercado abre e preencher ela, pô, show, a tua chance de sucesso é muito maior, né? Agora, dá pra tentar viver do sonho, mas a estatística ela é meio contra o empreendedor, né? 70% das empresas quebram nos primeiros anos, né? E quando vocês fundaram a La Birra, claro, vocês viram o maior benefício que vocês viram e enxergam hoje é que lá atrás vocês identificaram que tinha uma falha nesse mercado, né? Vocês precisavam. Espaço. Mas naquela época, vocês já tinham esse carinho pela cerveja, pela cervejaria? Sim. Eu particularmente tomava cerveja artesanal e gostava muito disso há alguns anos já, né? Então, O pessoal vai pensar que é menor de idade, né? Eram 5, 6 anos ali, perto dos meus 18 ali. Já comecei a gostar. Tu já era alcoólatra desde cedo, então. Você começou desde cedo, né? Então, é uma coisa que eu já gostava bastante, eu estudava bastante esse mercado, sabe? Eu já tinha começado a ir atrás, já tinha uma vontade de trabalhar com isso, justamente porque eu imaginava que aquilo ia dar um boom. Porque o que acontece com a cerveja e acontece com alguns outros produtos também? Existe um padrão massificado de um produto, né, linear, as cervejas de massa, né, básicas do mercado, e a cerveja artesanal, as cervejas especiais, ou simplesmente cerveja, como a gente gosta de chamar, ela tem um leque muito maior e tem produtos muito melhores do que aquele massificado. E quando as pessoas começam a ter contato com esse produto melhor, o teu paladar ele evolui, e no momento que ele evolui, tu geralmente não regride. Então, com a expansão desse mercado craft, né, de cerveja artesanal, a tendência é que cada vez mais pessoas vão optar por um produto melhor em detrimento de um produto pior. Sim. Tanto que as próprias grandes cervejarias, né, Ambev, Heineken, grandes cervejarias fazem esse movimento, né, de comprar cervejarias menores, de lançar produtos mais voltados ao mundo artesanal, puro malte, enfim, para tentar pegar essa faixa de pessoas que migraram sua forma de consumo, né? Sim. As pessoas vão evoluindo, elas não retroagem. Então, essas grandes companhias também acabam fazendo o mesmo movimento de oferecer esses produtos. Eu queria entrar um pouquinho agora na qualidade da La Birra, que a gente tem informação que a La Birra foi premiada ali como a quarta melhor cervejaria do Brasil. Isso. Cara, como é que vocês mantêm a alta qualidade do produto? Porque é um mercado que nem tu falou, é um mercado muito grande. Se a quarta melhor do Brasil é algo muito expressivo. Sabe que a gente sempre teve, lógico, o padrão de conseguir ter o contato direto com o cliente, né? Quando a gente vende no balcão para o nosso cliente, a gente consegue ter o feedback se a cerveja está boa, se não está boa. A gente consegue sempre regular. Sim. Né? Quando a gente começou o bar, a gente comprava de outras cervejarias, a gente notava que o produto A, o B e o C, as pessoas gostavam mais do que o D e o E, então a gente acabava migrando o nosso perfil para aquilo ali. A gente sempre teve uma política de fazer cerveja fácil de tomar e acessível, né? Então a gente acaba tendo nossa linha de produtos, ela é muito mais tradicional e de cervejas realmente para tomar em quantidade e sem muita frescura, assim, sabe? Sem muito nicho de mercado, né? Tem cervejarias que são muito mais nichadas. Sim. Inclusive, algumas que competem com a gente nesses concursos, né? Então, a gente acaba tendo esse padrão direto de feedback do cliente. A gente sempre teve um processo muito redondo dentro da indústria para manter padrão de qualidade e ir melhorando, né? A gente já recebeu vários prêmios com a cerveja, algumas mais de uma vez a mesma cerveja, o que prova que ela mantém uma constância, né? Por exemplo, a Red Ale, que é uma cerveja nossa, nesse concurso de Blumenau, que é o que a gente ficou em 4º lugar, ela foi 4 anos seguidos eleita a melhor dentro do estilo dela. Legal. Então a gente consegue ter um padrão, né, da cerveja. Sim. Dentro do nosso escopo, a gente sempre pensou, bom, vamos se tornar a melhor cerveja de Caxias, depois a gente vai se tornar a melhor da Serra, depois a melhor do Rio Grande do Sul, para ser depois a melhor do Brasil. Esse ano, o concurso de Blumenau, que é o principal, um dos principais do mundo, inclusive, né? A gente ficou em 4º lugar. A primeira e a segunda também são da Serra. Também são da Serra. Para romper a barreira da Serra, a gente tem que ser a melhor do Brasil, né? Pior, né? É uma coisa ligada com a outra, né? E as duas que são ótimas cervejarias, tá? Que ficou em primeiro é a Alenbir, que é de Flores da Cunha. Que é de um parceiro nosso, inclusive, que era cliente do bar lá quando abriu. Copiou vocês aí na Caruda. Na verdade, a cervejaria deles é dentro de uma vinícola, né? Da família. Ah, legal. E na época que a gente abriu o bar, ele falou, tô com um projeto tal, de abrir cerveja também, daqui a pouco a gente vai começar a produzir. E eles foram segundo ano a melhor cervejaria de novo, né? E a que ficou em segundo lugar é a Leopoldina, que é também de uma vinícola, que é da Casa Valduga, de Garibaldi.
Então, bem dizer, a gente é a melhor da Serra, né? Porque foram 2 vinícolas que ficaram Duas na frente. vinícolas. Então, tipo, a gente é a única cervejaria. Cervejaria de fato. Ah, só vocês, né? no birra, né? papel, assim, na prática, mano. E tanto uma quanto a outra, eles são muito focados em fazer essas cervejas para públicos bem nichados. Bem nichados. Então, eles não têm essa produção de vários estilos Sim. de cervejas para consumo de massa como a gente, né? Hoje vocês Então, é têm um quantos pouco- produtos? Quantas cervejas? A gente tem no bar, a gente tem 10 cervejas de linha no TEP. 10? A gente tem mais algumas coisas que são envasadas sazonais. Certo? Mas a gente chega a ter mais de 60 estilos produzidos durante o ano. assim, 60 de- estilos produzidos. Caraca. Que isso. É bastante É coisa. bastante coisa. Bastante coisa. E vocês têm um fluxo assim, vamos elaborar uma cerveja diferente, com uma pitada diferente. Boa pergunta. Isso é frequente? Sim, inclusive esses concursos eles servem muito pra isso, né? Nesse concurso de Blumenau a gente mandou muita coisa diferente. Sim. Algumas coisas medalharam, algumas coisas não têm um feedback tão bom. O legal dos concursos de todos eles é que tu manda a cerveja e tu recebe uma avaliação de volta. A gente consegue ter uma avaliação meio técnica do que a cerveja é boa ou não é. Então, várias cervejas que a gente manda para concursos, a gente recebe o feedback. E algumas que a gente mandou para teste, pra ver como funcionava, voltaram com premiações e a gente conseguiu manter elas de linha. Caso, por exemplo, a Black IPA, que é uma cerveja que a gente mantém ela de linha até hoje. A gente fez ela um experimento, ela foi pro concurso, ganhou medalha. Foi a primeira medalha que a gente ganhou. Aí em 2018, bem no início ainda da 18. cervejaria. E a gente mantém ela até hoje, Mantém né? até Ela hoje. ganhou outros prêmios depois também, né? Ela foi requalificada. A maior parte das cervejas que vocês ganham esses prêmios, enfim, ou entra de fato pra linha, ela sai como um teste e vai pra esses concursos, e aí sim vocês colocam em linha, ou tem algumas que vocês Não. criam, botam em linha? A maioria das cervejas que a gente tem na linha, elas são cervejas que a gente sabe que o mercado quer consumir, né? Tá. Então, tem Pilsen, que é nosso carro-chefe, né? Que é uma cerveja que não pode deixar de existir. Aqui em Caxias tem a cerveja Helles, ela é muito tradicional. Foi uma das primeiras artesanais, tinha uma cerveja que fabricava uma Helles, então as pessoas em Caxias tomam esse estilo. A gente produz também a Weiss, que é a cerveja de trigo, que é a primeira que, quando tá entrando no mundo da cerveja especial, da cerveja artesanal, tu consome. Então essa tem que ter também, ela tem um volume legal. E algumas outras, tipo a Stout, que é uma cerveja escura, que lembra café, chocolate. Essa a gente tem para ser diferente um pouco das outras. A American IPA, que é uma cerveja bem tradicional de se tomar também. Essas são todas cervejas que tem que ter fixas em tap, então a gente já fez elas pensando em serem fixas, né? Sim. Algumas outras elas foram ganhando relevância, né? A Red a gente não produzia ela fixa. Só que ela começou a ganhar um prêmio, outro prêmio. A gente aí botou aderiu. ela no torneio, hoje ela tá subindo a venda, inclusive, né? Sim. Tá Tu falou que aumentando. tem mais de 60 tipos de cerveja que vocês dão. 60? Até mais. A gente já produziu, tem uns 60 pelo menos que a gente faz todo ano experimenta alguma coisa. A gente faz as 5 da Mattarello, né, que é a linha da Perini. Aham. Tem mais as 10 de linha nossa e tem mais algumas outras sazonais nossas. Cara, já dá umas 20 e poucas. Depois tem os outros experimentos que a gente faz para concursos, cervejas sazonais, algumas cervejas comemorativas. Aham. Eu Mas ia a gente pedir tem como é que cadastrado surge esse muito processo de nisso. criar uma nova cerveja? Tipo, surge de uma ideia, vem de alguma inspiração de outros Ideia, lugares? inspiração. Hoje em dia a gente se reúne, o pessoal a gente tem um sommelier profissional na fábrica, tem os guris da produção, que são 2 cervejeiros ali que fazem, nós ali da direção, a gente, senta, vamos pensar uma cerveja. O que o mercado tá tomando, o que tá sendo novidade, o que o mercado tá pensando. A gente, dentro daquilo ali, a gente faz escolhe o mix de cervejas que a gente vai trabalhar. Sim, né? é mais no Vai controle produzir. de qualidade de vocês pra estar entregando o que o mercado Sim. pede e vocês se adaptam à demanda, né? Isso Se aí, o isso aí. mercado tá tomando tal cerveja, a gente tem que Isso, ter, algumas a gente desenvolve. lança para tentar ver como o mercado se comporta. Algumas estão muito certas, algumas não. Sim. Então é teste, né? Teste, teste. erro e acerto, né? Mas isso é importante destacar, porque a gente destacou ali o prêmio de 4ª melhor cervejaria do Brasil, tem um monte de cerveja premiada, mas é teste, né? É teste, feedback de cliente, teste, Total. feedback de vocês. E a nossa grande vantagem é justamente o feedback de cliente, né? A gente tem o contato com o consumidor na Direto, hora né? ali, né? Direto. A gente consegue saber se tá bom ou se não tá bom, né? E é assim que tu chega nesse patamar, né? Hoje vocês só chegam nesses prêmios e tudo porque vocês tentam, vocês Sim, com certeza. testam, vocês aprovam, aí vocês mantêm e E vai a gente se testando. importa muito com isso, né? Não é... Tem muita cervejaria que faz cerveja só hypada, né? Tá na moda, vou fazer aquilo ali. Às vezes é ruim, às vezes é muito boa. Né? Tem de tudo, né? Sim. O mercado é bem amplo. Mas a gente se importa muito com o que o nosso consumidor tá querendo consumir, o que ele
vai achar do nosso produto, né? Então a gente está sempre tentando ter esse feedback, esse contato direto com o cliente, né? Sim. A gente se importa bastante com o produto que a gente entrega, né? Sim. Tem uma responsabilidade grande sobre, né? E vendo isso, qual que é o maior desafio de vocês hoje como cervejaria? Claro, tu falou, cara, imposto é uma coisa que não tem como competir. A questão tributária é a principal, né? Mas... Essa seria a principal, mas vamos É. pensando em outra. Talvez alguma coisa de produção, agradar cliente. Equipe. na verdade, tem alguns fatores que são bem difíceis no nosso mercado. Um é a questão comercial. É um mercado muito jovem ainda. O mercado de cerveja artesanal, esse boom que deu, ele começou uns 10 anos atrás, ele recuou. Tem uma safra nova de cervejarias nos últimos 5 anos. Tem cervejarias que são um pouco mais antigas, mas ele é muito pequeno. E é um mercado de venda pequena, né? Ele Sim. não tem um volume grande de vendas. Então é muito difícil ter um profissional de vendas ali dentro. A gente demora para conseguir formar alguém, né? Hoje um representante nosso, ele era garçom no bar, ele foi trabalhar no comercial interno, hoje ele é representante de rua. O rapaz que é o nosso sommelier e que cuida do comercial, a gente tirou ele de uma outra cervejaria, só que ele é apaixonado por cerveja e começou a entrar nesse mercado, mas ele veio de outra coisa totalmente diferente. Nem era comercial. Mas entende do mercado, então ajuda a gente ali nisso. E alguns distribuidores que são pequenos, alguma coisa a gente está conseguindo puxar de representantes de vinícolas também, mas é um pouco difícil, né, de trabalhar, porque são tipos de venda diferentes. Né? A venda de vinho é uma venda sazonal. Tu vende em alguns períodos bem sazonais, produção de vinho é uma vez no ano, né? Então eles têm campanhas de venda bem diferentes. A produção de cerveja ela é contínua e é menos sazonal. Então é muito difícil de ter um profissional de vendas que entenda do produto. É. Porque muitas vezes tem excelentes profissionais de venda que não entendem do produto. Ou pessoas que entendem muito do produto e não têm know-how de venda, né? De realmente ser um profissional de vendas, né? Então é muito difícil. A questão comercial, a questão logística também, né? Acaba se tornando muitas vezes um entrave, né? Porque a gente teve que negar um pedido pro sul do estado, uma rede de mercados, porque o pedido dava quase 30% em frete, né, do valor do pedido O total. valor do pedido é 30% de frete. Então, Imagino a gente, que era lá pra cima. A gente perdia muito, né? É que tem alguns lugares que a gente consegue. Pro Rio de Janeiro a gente manda cerveja e o frete não impacta tanto. A gente consegue mandar em carga fracionada com transportadora e vai embora. Né? Tem bastante fluxo, né? Mas alguns lugares o frete acaba impactando, porque é um volume pequeno. A gente não consegue ter um volume grande de venda que vai diluir esse frete, então ele acaba ficando caro. O comercial é um grande problema, né? Também porque é um mercado muito jovem, né? Então a gente está falando de uma coisa recente. O mercado de cervejas especiais, artesanais, o craft, ele tem 10 anos, nem isso. E ele começou um boom, caiu, reciclou todo o mercado, começou de novo. A pandemia atrapalhou muito. Né? O preço subiu demais, então acabou descolando um pouco na realidade de consumo das pessoas. Tava numa crescente bem legal até a pandemia. A pandemia e principalmente a questão da guerra na Ucrânia também impactou muito no preço de malte, de insumos que são importados também. Então isso acaba inflacionando muito o produto. Então descolou um pouco da realidade de consumo das pessoas. Isso atrapalha bastante, né? O movimento inflacionário do Brasil atrapalhou muito. Do consumo, com certeza. Nosso consumo ele reduziu drasticamente, né, nos últimos 2 anos. É que nem pra todo mundo a cerveja é o mais importante, né? Acaba sendo mais sabe um que hobby. O volume de cerveja consumida ele não baixou no Brasil, né? O que acontece é que as pessoas elas deram um passinho atrás e começaram a buscar preço. Né? Quando a gente tá buscando preço, muitas vezes tu acaba daí concorrendo sim, com as grandes, as cervejas massivas, que elas fizeram um movimento bem interessante nos últimos anos de melhorar os seus produtos. Saíram daquele produto mainstream comum e começaram a ter linhas um pouco melhores, mais premium, né, com um preço bem mais competitivo. Sim. Tem algumas cervejas artesanais, craft, que praticam preços muito baixos. Isso atrapalha o mercado. Preços mais baixos que deveriam ser. Né? Não é muito mérito, às vezes é demérito dessas empresas. Né? Então acaba atrapalhando um pouco o mercado. E, cara, como tem muita cervejaria boa, tem muita cervejaria ruim. Então, muitas vezes o consumidor ele tem contato com essa cerveja ruim e ele acaba negando todo o resto do mercado por causa daquele contato ruim que ele teve, né? Sim. Então, também é um problema, né? E aí a gente tem, lógico, a questão tributária, ele é uma talvez pedra o que no mais sapato, pesa, né? né? A gente tem constantes brigas dentro do setor para tentar ter uma política fiscal um pouco melhor para
para nossa cadeia, né? Alguns estados já conseguiram aprovar algumas leis que mudam a tributação estadual, pelo menos. A gente está numa briga no Rio Grande do Sul para conseguir fazer isso. Tem um projeto andando que é para ter uma alíquota diferenciada de ICM para as microcervejarias. Então isso talvez num futuro não tão breve, mas é possível de acontecer, mas é uma barreira não depende do governo, né? Depende do Congresso, depende de muita coisa. Questões políticas, principalmente, muita né? política. Sim. E tendo tudo isso em vista, o que a Labirra aguarda para o futuro? O que o futuro, na verdade, aguarda a Labirra? Vocês pretendem continuar com expansão de franquias, com bares e pubs, enfim? Ou mais na fábrica? Então, a gente tem... O grupo Labirra, a gente trabalha com 3 frentes básicas, né? Certo. Que são os bares próprios, né? São os nossos bares. A indústria voltada para varejo, né? Tanto o e-commerce, que a gente iniciou esse ano, né? Ainda é bem embrionário, mas a gente... Acho que vai ter uma capitalidade bem legal a nível Brasil, né? Às vezes a gente não consegue chegar com um produto no varejo, a gente consegue chegar no e-commerce. E as franquias, né, que é o terceiro braço. Dentro da indústria, a gente ainda trabalha o abastecimento dos bares e franquias, o varejo, e-commerce e também alguma coisa de evento, delivery, coisa para, enfim, eventos menores, né? Também tem vários braços. A ideia sempre nossa é que a gente consiga ter um equilíbrio entre essas forças de venda, né? Perfeito. Crescer com franquia, porque a gente consegue vender nosso produto, não só cerveja, mas nosso produto de experiência. Sim. Nosso produto de consumo, que é o que a gente vende no bar. Né, que é totalmente diferente de só vender cerveja. A gente vende toda uma experiência junto, e isso agrega muito pra gente. Vender também, lógico, para varejo, porque daí a gente está falando talvez em escalas de volume maiores. A gente consegue aumentar, e por isso a gente tem que aumentar o portfólio, né? Então a gente tem que... Aos poucos a gente vai lançando produtos novos para atender diferentes nichos do mercado de varejo. E também entender mercado em geral, né? Então a gente tenta trabalhar um pouco em cada braço para ter uma expansão mais sustentável, né? Sim. Uma coisa não pode descolar tanto da outra, né? Então a gente está sempre balançando para deixar como mais se fosse harmônico. um tripé, e a ideia é que o tripé sempre aumente de tamanho, né? Exato. Eu queria entrar num ponto que tu comentou ali, que a Labirra, ela é a experiência. Ela tem essa faceta tanto na cerveja quanto ali na experiência no bar em si, né? Como é que vocês mantêm esse controle de experiência em franquias, nesse caso? Porque é um negócio que vocês não estão lá presencialmente, mas vocês precisam que as pessoas ali no Labirra, eles entendam a cultura, eles entendam que não é só vender cerveja, é uma experiência. Como é que vocês passam isso? Tudo passa primeiro por a captação do franqueado, né? Sabe que o grande lance de franquia não é tu vender franquia. Não quero eu te convencer a comprar uma franquia. Sim. Quero que tu me convença a te vender minha franquia. Né? Essa mudança de chave é importante porque nesse momento tu consegue escolher o franqueado que tu sabe que ele vai entregar aquela mesma experiência, que ele vai seguir teu manual de marketing, que ele vai seguir o teu padrão de atendimento, que ele vai seguir o mesmo espírito de empresa. Tu consegue ter uma assertividade maior, né? Sim. E tu consegue muitas vezes transferir até um pouco mais de experiência do que se a gente estivesse lá no dia a dia. Porque, exemplo, a gente tem um bar em Santa Maria. Cara, a gente obviamente não consegue ir pra lá todos os dias. É a franquia lá, né? Sim. A gente não consegue ir pra lá. Mas o franqueado, ele tá lá no dia a dia. Ele sente a necessidade da cidade. Ele tem um entende contato também muito maior com o o público cliente. da Então, cidade, né? existem pequenas adaptações que são feitas de cidade para cidade. Isso é natural. A gente não tem como manter o mesmo modelo base, né? Cardápio é igual, o produto é o mesmo, o modelo de atendimento é igual. A ideia de tornar um lugar mais livre, mais democrático é igual. Mas existem algumas pequenas diferenças de loja para loja, que é o toque da cidade, que é o toque do gerente da cidade. Por exemplo, Gramado e Bento, a gente tem gerentes que tocam a operação. Tem muito da cara deles no bar. Sim. Eles são os caras que estão ali o dia a dia com o cliente. Eles estão escutando o cliente o dia a dia. Sim. Então a gente adapta de acordo com eles. O bar daqui também, ele tem um gerente hoje que toca. É muito mais a cara dele do que a minha, muitas vezes. Sim. Porque ele tá no dia a dia ali com o cliente. Sim. Né? Mas a gente tem toda a essência da marca por trás. A gente tenta levar o mesmo espírito. Então é tudo uma questão de... Tá tudo muito bem delimitado, planejado. Valores bem explícitos do que a gente quer como empresa, e a gente consegue botar isso pra frente, né? Mas tem as pequenas diferenças de uma para outra, né? Isso é natural. Eu acho que isso é o ideal, na verdade, linkar o que é a Labirra com o que é aquele local que ele está. Porque quando tu faz essa ligação do local com a experiência da marca, aí tu entrega a experiência perfeita pro cliente e ele gosta, né? E a gente sempre, desde o início, a gente focou muito na questão de experiência, por quê?
A gente nasceu com a ideia de ser um bar um pouco mais livre, que a gente não cobrava ingresso para entrar. A gente não cobrava taxa de serviço. Não era um lugar que precisava ir extremamente arrumado, mas se tu fosse também não é ruim. Então a gente pega a gente que sai da empresa, vai direto happy hour, tomar uma cerveja. O pessoal que quer fazer aquece para ir para uma festa. O pessoal que ia antes de uma janta ou depois da janta. O pessoal que ia arrumado para ir para uma festa depois, estava totalmente diferente. O cara que saiu do futebol e foi para lá, encontrou o cara que estava de terno no escritório trabalhando. Então a gente tem muitos públicos diferentes convergindo ali dentro simultaneamente. É uma experiência muito mais descontraída, sabe? Sim. Então a gente sempre tentou trabalhar o nosso modelo de atendimento, o nosso modelo de fazer o negócio e o nosso produto muito voltado para isso também. A gente sempre trabalhou a cerveja mais descomplicada possível. Sim. Perfeito. Exemplo, a gente não bota nome nas nossas cervejas. Poucas delas têm algum nome. É o estilo, sabe? Por quê? Porque o cara vai chegar lá e vai escolher, é muito mais fácil de escolher, é mais tranquilo de ter um contato, o leigo chegar lá e entender o que a gente está querendo vender, né? Sim. Mais fácil de explicar, mais fácil de consumir, sem ter uma marca tipo, pô, eu preciso entender de cerveja para esse lugar, senão eu vou ser... Não, foda-se, né? Vai lá e se bebe. tiver, assim. vai ser legal, Sim, entendeu? sim. A experiência vai ser boa, tu vai ter... A gente tenta praticar uma política de preço mais justo possível. Sim. Nos últimos tempos a gente tem enfrentado uma constante inflação e isso atrapalha muito a nossa precificação. Sim. Né? Porque a gente precisaria subir muito mais do que a gente subiu o nosso preço. Nossa margem encolheu nos últimos 3 anos. Mas a gente ainda tenta manter uma barreira de não subir muito o preço para não ter... Tentar ser mais fácil o consumo nas Pra não pessoas, afastar né? o público, Não de afastar certa o público, forma. exato. É. O nosso público sempre foi muito classe média, né? Sim, Então, que é a grande massa de pessoas, né? Só que a classe média ela sofreu muito, né? Nesse período. Então a gente tenta... É a que mais sofre. É a que mais É, sofre. totalmente. É que mais E é que sofre. nem tu falou no início, não é um negócio nichado, né? A La Birra não é nichado para as Não, pessoas não, total. que entendem de Bem pelo cerveja. contrário. Não Pelo contrário, a tem... gente abriu o bar a primeira vez justamente com essa ideia de não ser nichado. Sim. Ser um bar para todo mundo, para tudo que é tipo. A gente não levanta nenhuma bandeira. Não defende que A ou B é melhor. Cara, é pra todo mundo. Lá é pra- Tem que se sentir bem, tem que ser tua segunda casa, tem que ir lá. Tu quer ir sozinho? Vai. Tu vai ter o cara no balcão pra conversar. Sim. Se tu quer ir com tua namorada, tu vai. Se tu quer ir com o teu grupo de amigos, Quem sabe até tu vai pai, sozinho e mãe, encontra um amigo. Exato. É muito Ou esse lance faz da um- amizade, sabe? É muito forte. A gente trabalha muito isso, sabe? Pô, a gente tem que ser amigo do cliente, né? Sim, totalmente. E a gente sempre fala pra galera que trabalha com nós, né? Isso é um pouco da experiência que passa. Cara, se a gente perder um cliente porque ele gosta de ir no outro bar ou um outro lugar, mas porque ele gosta do outro lugar, tudo certo. Não tem problema nenhum. É escolhas, né? O mercado é livre pra isso. Sim. Mas se ele vier aqui e ele não vir mais aqui porque foi mal atendido ou porque não se sentiu bem, pô, a gente tá falhando. Aí sim. Então a gente vai tentar reter o máximo por experiência. O cara tem que se sentir bem aqui. Ter um produto legal é o mínimo. Ter um preço justo, a gente acredita que seja o mínimo que a gente pode fazer também. A gente tem que sempre praticar isso. Mas a experiência ou esse contato, isso é o diferencial que muitas vezes a gente maior, acaba né? ganhando, né? Sim. O cara fica muito à vontade de consumir o nosso produto ali, o ambiente, né? Sim, totalmente. Guilherme, Produto que eu digo não só cerveja, não, é um produto de experiência, né? partindo agora pro fim do podcast. Se tu pudesse olhar para as pessoas agora que estão do outro lado e desse uma dica para quem quer empreender, para quem quer entrar no rumo do empreendedorismo, que dica tu daria para essas pessoas? Cara, tem que ter um pouco de loucura. Tem que ter um pouco de loucura. Tem que ter uns miola mesmo, né? Pra dar certo. Tem coisas que são fundamentais. Persistência, né? A gente tem que ter sempre. Que a diversidade, ela surge o tempo inteiro no empreendedorismo, né? Qualquer empresa que tu for abrir ou qualquer Perfeito. projeto que tu for fazer, né? Seja dentro de uma empresa ou fora, enfim. Sempre vai ter muitas barreiras que precisam ser quebradas, a gente precisa persistir. Mas é fundamental ter planejamento. Planejamento, organização, entender o mercado onde tu tá. Se tu vai abrir uma empresa, tu precisa estar muito ciente de que o mercado precisa ou não daquilo. Né? Porque a maioria das empresas, a estatística ela é contrária ao empreendedor, né? Isso é Sim, fato. sim. 70% das empresas quebram nos primeiros anos. Né? Então a gente tem... O governo muitas vezes é contra o empreendedor. A sociedade às vezes é contra o empreendedor. Acho que se teve sucesso não foi por mérito, foi por, sei lá, qualquer outra coisa. Então a gente enfrenta algumas barreiras naturais já. E por isso que tem que ter um planejamento e entender muito o que o mercado está querendo. Porque se qualquer coisa que sair fora desse contexto, a chance de dar errado é alta, né? Sim. É muito mais alta do que de dar certo. Mas tem que ir um pouco sem medo, um pouco na loucura, mas com o pé no chão, né? Tem que ter planejamento, tem que ter as contas em dia, tem que estar tudo muito bem planejado, tem que saber onde está pisando. Sim.
né? E, cara, tem que ser o mais justo possível, o mais honesto possível. Eu acho que isso faz diferença no médio e longo prazo, porque muitos negócios, as pessoas às vezes crescem de formas estranhas. Desproporcionais, né? Desproporcionais, isso, cara, uma hora estoura. Nada é fácil, né? Quando é santo é demais, tem que desconfiar. Né? Então, tem que ser certo no que tá fazendo, né? Mas sem medo e com planejamento. Planejamento eu acho que é o principal. E querendo ou não, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente comete erros, né? E, pô, uma pessoa tem um crescimento, uma empresa recente, nova, tem um crescimento exponencial inexplicável. É aquela regra, né? O que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Aquela pessoa não vai saber administrar aquilo. Ela não tem o conhecimento para aquilo. Não foi mérito 100% do esforço e da dedicação dela que aquilo aconteceu, né? Sim. No caso de um negócio bombado dia pra noite. Geralmente não é só do esforço daquela pessoa. Claro que isso ajuda, né? Sim. Mas tem casos e casos. O negócio da sorte, dar certo, ele tem que ter um misto de competência, sorte e o tempo certo. Perfeito. Se as três coisas convergem, provavelmente tu vai ter sucesso, né? Se tu conseguir aproveitar aquela onda e tiver competência pra surfar a onda, a chance de dar certo é muito alta. Talvez demore, talvez tenha altos e baixos, isso é natural, né? Eu nem falo de pessoas, que a gente... depende de pessoas, porque isso é o mais óbvio de tudo, né? A gente trabalha com pessoas, a gente vende produto para pessoas, a gente compra de pessoas. Então, essa relação interpessoal dos stakeholders todos, né? Desde o nosso funcionário, sócio, fornecedor, cliente, pô, isso é fundamental, né? Sim. A gente nunca, jamais pode deixar de lado esse lado humano da coisa, né? Sim. Porque isso não perde todo o sentido. Perde o né? sentido. Sim. Perde total sentido. Exatamente. No nosso caso, mais ainda, né? A gente tava falando de atendimento ao público direto, né? Sim. A gente depende de atender bem pessoas, né? Perfeito. E para atender bem pessoas, a gente tem que tratar as nossas Tem que pessoas tratar as bem. nossas pessoas bem. Tem que ter pessoas boas juntas. É um reflexo. Quando tu consegue encontrar pessoas que trabalham, ela tem que valorizar. Isso é o mínimo, sabe? É o mínimo. Muitas empresas perdem pessoas boas por não valorizar, né? É isso aí. E muitas vezes, para empresa pequena, é difícil, né? A gente... Cara, o caixa tá sempre apertado, a margem é pequena, as coisas sempre estão... A gente tá sempre correndo atrás do rabo, né? Então, muitas vezes é difícil para uma empresa pequena reter um talento, né? É muito difícil. Uma empresa grande consegue muito mais fácil isso. Mas também perde muito mais o lado humano da coisa, fica muito mais distante, né? Sim. E até pra remunerar esse profissional, Total. né? Porque, pô, vou trazer um sommelier de cerveja pro meu negócio. Pô, o cara não vai estar aqui por qualquer coisa. Ele não vai estar aqui porque exato. gosta do negócio. Ele precisa ganhar dinheiro. Quanto mais especializado, mais caro vai Mais ser. caro. Mas, lógico, o resultado é diferente também. É. Sim. Todos os setores, né? Sim. Com certeza, com certeza. A gente tenta cada vez melhorar mais o nosso quadro para expandir junto, né? É isso. E a grande promessa, e muitas vezes a gente consegue cumprir, é de, cara, todo mundo cresce junto. É. Né? Ninguém vai crescer sozinho, né? É isso aí. Se todo mundo crescer, a coisa acontece. Mas, Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente de um episódio. Foi fantástico ouvir a tua história, um pouco da história da La Birra, que, cara, é um bar fenomenal da nossa região. Talvez um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido da nossa região. É, um dos mais hoje. E... Com certeza. E, cara, acabei não perguntando, mas tu é de Caxias? Sim, sim. E é muito bom ter empreendedores aqui de Caxias do Sul para mostrar que a nossa cultura é forte, né? É. E eu desejo mais do que o sucesso para tua empresa, para a La Birra. Obrigado, Espero que esteja no Brasil inteiro, assim como já está praticamente no estado inteiro, né? É isso. E queria abrir um espaço, se tu quiser divulgar alguma coisa, tuas redes sociais da La Birra, Instagram, site, fornecedor, qualquer coisa. Show de bola, cara. Eu agradeço bastante vocês. Muito bem legal. E parabéns também. Projeto legal daqui, né, cara? É uma coisa bem interessante. Eu queria divulgar mais a La Birra mesmo, né? A gente tem, lógico, hoje a gente tem 2 bares em Caxias. Um é próprio, que é o @LaBirraCaxias, que é a matriz onde tudo começou. Onde tudo começou. Tem o @LaBirra Cervejaria, que é o da indústria mesmo, né? Que a gente tem toda a nossa parte de franquia, de venda de produto, tá tudo ali. Tem o nosso e-commerce recém-lançado, né? Que é o labirracervejaria.com.br. A gente consegue mandar cerveja pro Brasil inteiro por ali. Aqui em Caxias a gente tem o La Birra São Pellegrino, também, que virou uma franquia agora, recente. É um bar um pouco menor, um modelo um pouco mais intimista. Mas que é muito legal. Passa ali Tem- direto e é muito legal. Todos os nossos Instagrams dos bares são La Birra e o Comunhão da Cidade, né? Então a gente tem Sim. La Birra Gramado, La Birra Bento, La Birra Nova Petrópolis, La Birra Santa Maria.
É todas essas lojas que a gente tem ativas hoje, né? Sim. Se puderem seguir, eu contente. Vai estar tudo na descrição aí pra quem quiser. Se você tá assistindo de Gramado, tem uma em Gramado, Santa Maria, em Caxias tem mais de uma. Tem opções aí, né? Enjoa de uma, vai pra outra. Exatamente. Conhece as outras. E aproveitar da arte da cerveja artesanal, né? Exato. Guilherme, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer, foi uma aula pra gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a La Birra nas redes sociais, em todas as redes sociais. Segue todos os perfis da La Birra. Ou aquele da sua cidade, né? Da sua região, que você preferir. Se inscreve no canal, já falei. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.